Nostradamus sempre foi um nome envolto em mistério. A figura deste enigmático profeta francês atravessou séculos, deixando um rastro de previsões que provocaram tanto admiração quanto ceticismo. Em meio ao caos e à incerteza de sua época, ele se dedicou a escrever quadras enigmáticas, textos ricos em simbolismo que, segundo muitos estudiosos, previam eventos futuros. O que ele via além de seu tempo? O que suas palavras ocultas poderiam revelar sobre os séculos que viriam? Sua metodologia, longe de ser puramente mística, misturava astrologia, ciência e uma profunda compreensão do comportamento humano. Nostradamus observava padrões, tanto no céu quanto na terra, e os traduzia em metáforas, como se cada visão fosse uma peça de um quebra-cabeça global. Ao longo dos anos, suas previsões foram interpretadas e reinterpretadas de diversas maneiras, adaptando-se a cada nova crise da humanidade. Desde guerras até desastres naturais, suas palavras foram vistas como um espelho do destino, refletindo os eventos mais trágicos e transformadores. Hoje, mais do que nunca, seus escritos continuam a despertar o interesse de milhões de pessoas. Mas o que torna suas profecias tão atraentes? Talvez seja a busca humana por significado em tempos de incerteza. O desejo de encontrar uma lógica por trás dos eventos catastróficos que abalam o mundo. Ou talvez o fascínio por um homem que parecia ter desvendado os segredos do futuro. Com o mundo entrando em uma nova era, muitos se perguntam: o que Nostradamus previu para 2025? Suas quadras, ricas em ambiguidade, deixam espaço para interpretações diversas. Mas em meio às nuvens de metáforas e simbolismos, algumas mensagens parecem claras, e talvez assustadoramente próximas de se concretizar. As quadras de Nostradamus sempre foram envoltas em mistério, e 2025 não parece ser exceção. Entre os versos enigmáticos que ele deixou, há aqueles que estudiosos acreditam apontar diretamente para o futuro próximo. A complexidade das metáforas, porém, torna a interpretação um desafio, como decifrar um enigma que nunca foi feito para ser entendido de maneira literal. Muitas das quadras mencionam fogo, destruição e líderes enigmáticos que surgem no cenário mundial. Há uma quadra em particular que menciona dois grandes em conflito, o que alguns interpretam como uma referência a um possível confronto entre duas superpotências modernas. Embora as palavras de Nostradamus nunca sejam claras, elas costumam ser associadas a eventos catastróficos, como guerras globais ou crises internacionais. A complexidade de seus textos dá margem a múltiplas interpretações, e isso faz com que seus escritos permaneçam relevantes, mesmo séculos após sua morte. Outra quadra refere-se ao fogo do céu, uma imagem que alguns associam a fenômenos naturais ou até tecnológicos. Poderia Nostradamus estar falando de avanços tecnológicos inesperados ou de desastres climáticos causados pela própria humanidade? A dúvida persiste, e é justamente essa incerteza que mantém suas palavras vivas nas mentes das pessoas. Em 2025, muitos acreditam que uma nova era de revoluções tecnológicas pode estar no horizonte, mas também se questionam se isso virá acompanhado de novos perigos. No entanto, além de catástrofes, há uma nota de renovação em algumas de suas quadras. O que ele nos diz sobre esse futuro próximo pode ser tanto uma advertência quanto uma chance de redenção. Nostradamus dedicou boa parte de suas quadras à natureza e aos fenômenos que dela emergem. Catástrofes naturais aparecem de forma recorrente, como se ele antevisse um futuro marcado por eventos que escapam ao controle humano. Terremotos, enchentes e até o misterioso fogo do céu são temas comuns, e conforme 2025 se aproxima, muitos olham para essas previsões com preocupação. Seria este o ano em que a Terra finalmente responderia aos excessos humanos? Nos últimos anos, o aumento de desastres naturais tem despertado a atenção global. Mudanças climáticas, incêndios florestais devastadores e tempestades cada vez mais intensas parecem espelhar as palavras de Nostradamus. Ele menciona um grande tremor em uma de suas quadras, que muitos associam a um terremoto de magnitude catastrófica. A questão que permanece, no entanto, essas previsões são inevitáveis ou podem ser interpretadas como advertências que ainda podem ser evitadas. Além disso, o fogo do céu pode remeter a fenômenos cósmicos, meteoros, erupções solares ou até algo mais mundano, como a crescente presença de satélites e lixo espacial. Nostradamus frequentemente combinava elementos naturais com eventos humanos, como se um estivesse interligado ao outro. As catástrofes, em seu ponto de vista, não eram apenas fenômenos aleatórios.
mas respostas diretas a um mundo desequilibrado. Mas como em suas outras previsões, o caos da natureza traz consigo a ideia de renovação. Será que em 2025 a Terra estará renascendo de suas cinzas, forçando a humanidade a aprender com seus erros? As profecias de Nostradamus frequentemente falam de guerras e conflitos que marcarão a história da humanidade. Em suas quadras, a visão de um mundo em constante turbulência política e social parece ser um tema recorrente. Para ele, a violência não era apenas uma possibilidade futura, mas uma constante e inevitável no ciclo da humanidade. Com 2025 se aproximando, alguns acreditam que uma nova onda de conflitos poderá surgir, cumprindo essas antigas previsões. Há uma quadra que menciona uma grande guerra envolvendo duas potências. Muitos estudiosos apontam para o atual clima de tensão geopolítica entre superpotências como um possível precursor de um conflito em escala global. O aumento de disputas territoriais, crises diplomáticas e até o avanço de tecnologias militares alimenta a ideia de que um grande confronto pode estar no horizonte. Nostradamus, contudo, não falava apenas de batalhas físicas. Para ele, as guerras também poderiam ser espirituais, internas, refletindo uma luta pelo controle moral e ético do mundo. As profecias também mencionam revoluções, mudanças abruptas no poder político. Em muitas partes do mundo, protestos populares têm se tornado mais frequentes, desafiando regimes opressivos e estruturas de poder há muito estabelecidas. Esses movimentos, de acordo com Nostradamus, podem ser os primeiros sinais de uma transformação global, onde o caos antecede a ordem. Porém, entre o medo da destruição, há também a semente da esperança. As revoluções, assim como as guerras, podem ser catalisadoras de renovação. Nostradamus sabia disso. Enquanto os líderes surgem e caem, a humanidade permanece sempre à beira de uma nova era. Entre as profecias mais intrigantes de Nostradamus estão aquelas que sugerem avanços tecnológicos que, na sua época, eram inimagináveis. O século XXI tem sido palco de uma revolução tecnológica sem precedentes, e muitas das invenções modernas poderiam ser vistas como realização dessas previsões distantes. Enquanto 2025 se aproxima, o espectro de uma nova era tecnológica parece mais real do que nunca. Nostradamus falava de máquinas de ferro e inovações que dominarão o mundo. Imagens que para alguns soam como premonições de robôs e inteligência artificial. O que poderia ter sido apenas fantasia no século XVI, agora se apresenta como uma realidade. A automação e a robótica estão transformando não só indústrias, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo. Para alguns, essas tecnologias representam um avanço. Para outros, o início de uma crise moral. A inteligência artificial, em particular, traz questões éticas profundas. E muitos se perguntam até que ponto o homem deve confiar nas máquinas para tomar decisões importantes. Nostradamus, com seu tom profético, parecia advertir sobre o desequilíbrio entre o homem e a tecnologia. Mas além do medo, há a esperança de que essas inovações possam ser usadas para o bem. O progresso tecnológico, assim como a humanidade, caminha sobre uma linha tênue entre criação e destruição. Nos próximos anos, especialmente em 2025, o futuro da tecnologia pode estar em um ponto de inflexão. O que será feito com esse poder que tanto promete, mas que também pode ameaçar? Nostradamus, embora frequentemente associado a previsões de destruição, também deixou espaço para algo mais elevado: a renovação espiritual. Em meio às suas quadras sobre guerras e catástrofes, há vislumbres de uma nova era de espiritualidade, onde a humanidade se reconectaria com algo maior. À medida que o mundo moderno se afasta do materialismo e busca um sentido mais profundo, essa previsão parece cada vez mais relevante. Nos últimos anos, o interesse por práticas espirituais e alternativas tem crescido. Muitos veem nisso um reflexo do vazio deixado por sociedades obcecadas pelo consumismo. O que Nostradamus sugeria, talvez, fosse uma reconciliação entre o homem e sua essência espiritual. Em uma de suas quadras, ele menciona a luz que brilhará novamente, uma metáfora para o despertar da consciência. Pode ser que 2025 marque o início dessa jornada. A ideia de uma nova era de iluminação espiritual não é novidade. Diversas culturas falam sobre ciclos de renovação, onde a humanidade, após períodos de escuridão, renasce com maior sabedoria. Nostradamus, em sua maneira simbólica, parecia captar essa mesma ideia. Para ele, o caos do mundo material seria o catalisador para uma busca renovada por sentido.
As crises, segundo suas previsões, serviriam de impulso para essa transformação interior. Enquanto 2025 se aproxima, a humanidade está à beira dessa escolha. Será que, em meio às dificuldades, as pessoas voltarão seus corações para a espiritualidade? O futuro pode estar menos nas mãos dos líderes políticos e mais nas almas daqueles que buscam por uma verdade maior. As quadras de Nostradamus muitas vezes mencionam líderes poderosos e misteriosos, figuras que moldam o destino das nações. À medida que nos aproximamos de 2025, as suas profecias de ascensão de novos líderes mundiais ganham um peso especial. O mundo contemporâneo, já repleto de incertezas, parece estar à espera de uma nova geração de governantes, capazes de enfrentar os desafios globais. Mas como alerta Nostradamus, nem todos os líderes que emergem trazem esperança. Em uma de suas quadras mais discutidas, ele menciona um grande do Oriente, que muitos interpretam como uma figura poderosa que surgirá no cenário internacional. Seria essa uma referência a um líder vindo de uma potência emergente? Os estudiosos divergem, mas o fato é que o Oriente tem se tornado uma força crescente, tanto política quanto economicamente. Nostradamus parecia prever uma mudança no equilíbrio de poder, onde figuras que hoje são desconhecidas podem em breve dominar os holofotes globais. Além de governantes benevolentes, suas profecias também falam de tiranos. A humanidade, segundo Nostradamus, sempre esteve à mercê de líderes cujas ambições ultrapassam os limites do aceitável. O que está em jogo, então, não é apenas o surgimento de novos líderes, mas a natureza desses governantes. Eles serão capazes de trazer paz ou apenas aprofundar as divisões? O destino do mundo, segundo as previsões, está diretamente ligado às decisões desses novos líderes. E em 2025, muitos acreditam que veremos essa mudança de poder global ocorrer diante de nossos olhos. O futuro do Ocidente, segundo as profecias de Nostradamus, está cercado de incertezas. Entre suas quadras, há aquelas que falam de um possível declínio das potências ocidentais, um tema que ecoa nas discussões modernas sobre a perda de influência do Ocidente no cenário global. À medida que 2025 se aproxima, muitos se perguntam se o profeta francês previu com precisão o que parece ser uma realidade iminente. Os Estados Unidos, a Europa e outras potências tradicionais enfrentam uma série de crises internas, desde instabilidade política até problemas econômicos de grande escala. Essas questões não são novas, mas parecem ter se intensificado nos últimos anos. Nostradamus menciona em suas quadras uma queda do grande império, o que para alguns estudiosos é uma referência direta ao declínio ocidental. Seriam essas potências incapazes de sustentar sua liderança global? E o que isso significaria para a ordem mundial? Ao mesmo tempo, o Oriente, particularmente a Ásia, tem emergido com uma força crescente. A transferência de poder de um lado do globo para o outro é algo que Nostradamus parecia prever, embora suas palavras permaneçam, como sempre, envoltas em ambiguidade. No entanto, o declínio do Ocidente não precisa ser visto como uma derrota final, mas como parte de um ciclo maior de ascensão e queda que marcou a história da humanidade. O que está claro é que, segundo Nostradamus, o mundo está em constante transformação. E 2025 pode ser o ponto de virada que redefine o equilíbrio de poder global. Nostradamus previu um colapso econômico em suas quadras que para alguns parece cada vez mais iminente. Ao olhar para o estado atual das economias globais, muitos acreditam que 2025 pode ser o ano em que esse colapso previsto finalmente se concretize. As instabilidades que vêm crescendo nos mercados financeiros, o aumento da desigualdade e as incertezas quanto ao futuro do trabalho são apenas alguns dos sinais que parecem alinhar-se com suas profecias. Em uma de suas quadras, ele menciona moedas que perderão seu valor, uma previsão que muitos relacionam à instabilidade das moedas tradicionais e ao surgimento de novas formas de dinheiro, como as criptomoedas. Será que essas novas tecnologias financeiras podem trazer o colapso dos sistemas econômicos que conhecemos? A dúvida paira sobre as mentes de analistas e economistas que tentam entender o futuro do dinheiro e seu impacto na sociedade. Além disso, Nostradamus parecia prever uma nova ordem mundial que surgiria após essa crise financeira. As economias podem desmoronar, mas a humanidade sempre encontra maneiras de reconstruir, muitas vezes de formas inesperadas. Seria possível que a queda dos sistemas tradicionais abrisse caminho para uma nova estrutura econômica, mais justa e equilibrada?
Enquanto 2025 se aproxima, a tensão cresce, e a pergunta que muitos fazem é: será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? O que está em jogo não é apenas o colapso de mercados, mas o futuro da humanidade, em um mundo que pode ser completamente redefinido. À medida que chegamos ao final dessa jornada pelas profecias de Nostradamus, uma coisa se torna clara: o futuro está longe de ser certo. Suas quadras, tão misteriosas quanto enigmáticas, apontam para um mundo à beira de grandes transformações. E em 2025, essas previsões parecem mais relevantes do que nunca. Desastres naturais, conflitos, revoluções tecnológicas e renovação espiritual são apenas alguns dos temas que ele anteviu. Mas, por mais que as profecias sugiram desastres, também há esperança. Nostradamus não via o futuro como algo fixo, mas como uma série de possibilidades. As previsões que ele nos deixou não são sentenças definitivas, mas advertências. Cabe à humanidade decidir o rumo que tomará. E em tempos de incerteza, é essa escolha que define quem somos. Se 2025 trará caos ou renascimento, depende de como enfrentaremos os desafios que estão por vir. E é exatamente essa a mensagem que devemos carregar conosco. O futuro está nas nossas mãos. Não somos reféns do destino, mas sim seus arquitetos. Cada decisão que tomamos, por mais pequena que pareça, contribui para moldar o que virá. Assim como Nostradamus nos alertou, o poder da mudança está em nossas próprias ações. Agora, mais do que nunca, é importante refletir sobre o caminho que estamos trilhando. E para continuar essa jornada de aprendizado e descoberta, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões sobre o que acredita que o futuro trará. Juntos, podemos enfrentar o que está por vir e criar um futuro melhor. Curta, comente e faça parte dessa comunidade de buscadores de respostas.